Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é para atender muitas perguntas que a gente recebeu na semana passada. E é o seguinte, muitos operadores estão com dúvidas sobre a questão de turbidez. Eles relatam sempre a mesma coisa. O efluente tratado não está com problema de arraste, mas a turbidez na saída é muito alta. Então, para começar, a gente tem que fazer a primeira pergunta: o que é turbidez alta ou baixa, tá? Não vou entrar aqui na parte de conceito, nós temos aqui no nosso canal um vídeo explicando, sobre turbidez, o conceito. Depois a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas assim, turbidez alta, pela nossa experiência, é quando a turbidez está acima de 20 NTU, tá? Apesar da turbidez não ser um parâmetro de legislação, para lançamento, é um parâmetro que incomoda muito aos olhos, né? Então quem trata esgoto sabe que a clarificação do efluente tratado é um parâmetro fundamental. Então esse visual que a turbidez causa, muitas vezes incomoda muito, apesar de não ser um parâmetro de legislação. Então vamos lá, se você tem uma turbidez muito alta, acima de 20 NTU lá no seu efluente tratado, a causa certamente é microbiológica, ou seja, os seus flocos biológicos não estão se formando direitinho. Nesse vídeo aqui que está passando agora, você vê, olha como que é um floco ideal, um floco que deixa o seu efluente final bem limpinho. Ele é grande, compacto e entre os flocos você não vê muitas partículas em suspensão. Você vê esse fundo azulzinho, significa que a maioria das bactérias estão aderidas ao floco biológico. Então, comparativamente a esse vídeo, a esses flocos que você acabou de ver, como que são esses problemas microbiológicos? Então, flocos biológicos que deixam seu efluente final com uma turbidez muito alta são o pin flock. Esse flock tem as seguintes características: ele é 100% pequeno, menos que 150 micrômetros, e você vê o seguinte, os flocos, como você está vendo aqui no vídeo, eles são, apesar de pequenos, bem compactos. Porém, vocês estão vendo todos esses pontinhos pretinhos, escurinhos, são flocos extremamente pequenos, que, apesar de compactos, não vão ter capacidade nenhuma de sedimentação. Normalmente você vai ter um IVL bem baixinho, porém a turbidez é alta. E o que causa esse problema de pin flock? Normalmente a aeração muito intensa, isso normalmente é mais ocasionado quando a ETE tem aqueles aeradores mecânicos, tá? Então ele pode estar com uma rotação muito intensa e isso acaba quebrando seus flocos biológicos. E também quando você tem um problema de queda muito grande. Por exemplo, no seu do tanque de geração para o decantador secundário, a queda d'água, a queda do seu efluente para o decantador é muito alta. A gente atendeu esses dias um cliente que tinha mais ou menos uns 3 ou 4 metros de altura. Então isso mecanicamente estava quebrando os flocos e aí causava essa turbidez muito intensa lá no efluente tratado. Mas essa normalmente não é a principal causa, tá? O que eu mais vejo, assim, diria para vocês que 99% das vezes é o problema de crescimento disperso. Bom, gente, aqui já é uma causa mais complexa, tá? Olhando aí nesse vídeo, olha como é que são esses flocos. Normalmente eles são até grandes, porém, vocês veem que não tem floculação. Tem muitas bactérias dispersas que não se aderiram ao floco biológico. O IVL fica muito alto, ou seja, é um floco de difícil decantação e nem sempre você vai ter o arraste de sólidos, mas sim essa turbidez muito alta, justamente porque a maior parte dessas partículas não estão aderidas aos flocos biológicos. Então, o que causa esse danadinho aqui de crescimento disperso? Normalmente tem a ver com a idade do lodo muito baixa. Quando a idade do lodo está muito jovem, entende-se como muito jovem, abaixo de 4 dias, não dá tempo de ocorrer essa floculação. Então, o operador está mandando, descartando muito lodo, não permitindo que os flocos biológicos se formem da forma correta, como naquele primeiro vídeo que a gente mostrou do floco ideal.
A outra causa muito comum é a temperatura muito alta. Entende-se como temperatura alta, gente, acima de 37 graus, tá? Mas assim, a gente já falou algumas vezes sobre esse assunto aqui. Temperatura alta, às vezes, não tem tanto a ver com a temperatura em si, mas com as variações muito intensas. Então, outra causa muito comum, gente, é excesso de surfactantes. Quando você tem excesso de surfactantes, você também vai ver um excesso de espuma, aquela espuma branca, leve, brilhosa, no seu tanque de geração. Então, isso é um sinal que tem muito surfactante, né? E aí isso também pode não permitir a floculação da forma correta e o seu floco fica disperso. E a última causa, que é a mais difícil de tratar, é a toxicidade. Aliás, última não, tá, gente? Tem mais itens aqui, essa lista é um pouco até extensa, mas eu achei melhor colocar aqui para vocês as 4 principais causas, tá? A toxicidade é bem comum em efluente industrial. Então, você pode ter ali algum produto que vem da própria linha de produção que causa essa toxicidade, ou até mesmo um produto que você introduz na ETE, por exemplo, algum polímero em excesso pode causar a toxicidade, enfim, também não dá para me aprofundar muito aqui, mas essas são as principais causas que levam você a ter um floco com crescimento disperso. E a última causa é quando você tem poucos protozoários. Os protozoários, gente, são super especiais, super importantes no tratamento do nosso efluente. Apesar de ele não ser o principal responsável pela remoção de carga orgânica, ele é responsável pela remoção de turbidez do nosso efluente tratado. Porque o principal alimento do protozoário é justamente essas bactérias que ficam ou em volta do floco biológico ou entre os flocos biológicos. Então ele é responsável por se alimentar dessas bactérias que estão em excesso no nosso sistema. Então, na falta de protozoários, a gente tem aí um aumento expressivo na turbidez do efluente tratado. Então também não dá para me aprofundar aqui sobre o que é muito e o que é pouco, né? Mas a gente tem que ter uma quantidade e uma diversidade boa de protozoários se alimentando dessas bactérias, tá bom? E o que leva a gente ter poucos protozoários no nosso efluente? Pode ser que você tenha um efluente também com uma toxicidade muito alta. E aí, então, teria uma correlação aqui, inclusive, né? Ou você está mantendo o oxigênio muito baixo. Também tem outras causas, tá bom? Temperatura alta, o pH muito baixo, por exemplo, pH abaixo de 6 já dificulta muito o desenvolvimento deles, tá? Mas assim, eu vou colocar aqui só os principais. E aí, a pergunta que não quer calar. Mediante tudo isso, eu tenho um efluente turvo, eu sei que essas são as principais causas, mas como que eu ajo para resolver esse problema? Então, o primeiro passo, eu já falei isso em vários vídeos, né, eu vou bater nessa tecla sempre, é você manter uma análise microbiológica semanal ou quinzenal do seu lodo biológico. Então, assim, não adianta você estar com problema de turbidez, vai lá, pega uma amostrinha e vai analisar e tentar fazer um diagnóstico, tá? O ideal é você vir analisando, porque protozoário tem muito ou tem pouco, isso é muito relativo ao seu histórico anterior, tá bom? Então é sempre importante manter a análise microbiológica aí semanal ou quinzenal, para a gente ter um histórico dos nossos dados. Ok, mantendo então essa análise, você vai fazer o diagnóstico. Se o problema, por exemplo, for pinflock, então você tem que agir lá na aeração. Esse problema aqui da queda que eu falei não é muito comum, tá, gente? É bem comum, para falar a verdade, tá? Então você vai melhorar no seu sistema de aeração. Se o problema for crescimento disperso, a análise dos protozoários vai te ajudar muito a fechar esse diagnóstico, inclusive, porque, por exemplo, se for toxicidade, você vai ver ausência de protozoários e crescimento disperso, então ajuda, uma análise contribui com a outra, né? E, bom, definir que o seu problema é crescimento disperso, você tem que trabalhar com uma dessas coisas. Temperatura alta, torre de resfriamento, reduz a temperatura e você vai se adequar depois de algumas semanas, né? Surfactantes, tem que fazer um tratamento preliminar, né? Então, evitar que esses surfactantes, identifica dentro da sua produção ali de onde vem, né? Essa quantidade excessiva de surfactantes, evitando que entrem
em excesso no lodo ativado. A idade do lodo baixa, a gente vai trabalhar então reduzindo o descarte de lodo para que a idade do lodo aumente até chegar no valor ideal. E agora a toxicidade, infelizmente, também é um outro assunto para outro vídeo, tá? Mas, se vocês quiserem pesquisar depois, existe um teste, né, que chama-se Toxicity Identification Evaluation. Foi um teste criado pelo EPA, onde você faz uma série de manipulações com a sua amostra, uma série de tratamentos, e aí você descobre o que naquela sua amostra está causando a toxicidade. Se é algum metal pesado, se é algum orgânico, se é amônia, se é sulfeto, enfim. A gente consegue identificar ali o grupo de compostos ou até mesmo o composto que está causando esse problema no seu afluente, obviamente, né? E com isso você toma ações corretivas bem direcionadas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se esse assunto te ajudou, por favor, compartilhe para que todo mundo da nossa rede social, aí, né, dos operadores, gestores de TE, para que eles também possam ter acesso a essa informação. Não deixe de curtir, porque assim a gente fica sabendo se vocês estão gostando e a gente elabora mais vídeos com esses tipos de conteúdo. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!